Olá, fisioterapeutas, tudo bem? Meu nome é Jaqueline Bexiga e sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje a gente vai fazer mais uma prancha do Nether, Anatomia para Colorir. E hoje o tema da prancha é a célula, né? Então, é anatomia para colorir? É. Mas poderia ser histologia para colorir? Provavelmente. Primeira aula de histologia para colorir no canal? A gente pode considerar que sim. Então vamos aqui, tem um textinho aqui, vocês podem ver esse texto na descrição. Eu coloco essa prancha exclusivamente para download e aí vocês podem imprimir para vocês utilizarem para estudo, tá bom? E aí a gente tem 13 organelas que o Nether separou. A primeira delas, os peroxissomos. Os peroxissomos são essas bolinhas aqui. O que acontece? Aqui dentro dos peroxissomos, vamos pintar esses dois aqui. Eles têm enzimas que são digestivas, né? Enzimas degradativas. Os primeiros... A função primária do peroxissomo é a degradação dos peróxidos de hidrogênio, por isso o nome peroxissomos, né? E ele vai degradar o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, que são substâncias que são radicais livres, né? E são substâncias que atacam a célula e eles são tóxicos para o organismo. Mas os peroxissomos também eles fazem a digestão de ácidos graxos, que são aquelas substâncias que vão fazer parte da formação dos triglicérides, né? A gente tem 3 ácidos graxos sendo ligados para ser feitos os triglicérides. Se vocês não viram isso ainda, vocês vão ver em bioquímica, tá bom? O que é interessante se falar é que existem doenças genéticas fatais para crianças, que é a síndrome de Zellweger e a adrenoleucodistrofia do cromossomo X. E como ligado ao cromossomo X, ele vai se manifestar mais em homens do que em mulheres, porque ele está ligado ao cromossomo X. O próximo é o aparelho de Golgi. Esse é o aparelho de Golgi. O aparelho de Golgi, ele tem essa organização aqui de empilhamento. E depois, né, ele vai diminuindo de tamanho porque ele vai soltando essas vesículas aqui. O aparelho de Golgi, a função dele é arrumar, ele agrupa as proteínas que são entregues para ele e ele vai agrupar e entregar, por exemplo, para organelas específicas ou para liberar essas proteínas. Então a gente vai ter, por exemplo, esse daqui que eu falei para vocês que a gente ia falar depois. Eu vou ter que explicar antes porque eu não sei explicar certinho a função do complexo de Golgi sem falar dele. Esse daqui é o retículo endoplasmático rugoso. Ele que vai fazer as proteínas. E aqui ele vai fazer as proteínas, ele vai produzir vesículas que vão chegar aqui no retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático vai juntar todas elas aqui, separar. Depois que ele separou, ele vai pegar e enviar para organelas específicas ou ele vai liberar. Então a gente vai ter sempre essa relação. O complexo de Golgi vai ficar perto do retículo endoplasmático e vai ter essa conformação aqui cheia de bolinhas, né? De bolinhas não, gente, vesículas. Não tô falando com criança, né? Vocês já saíram do colegial. Então essas vesículas todas aqui vão estar em volta dele, porque a gente precisa dessa relação para a função acontecer. Ele vai estar todo momento recebendo as vesículas e levando vesículas ou para outras organelas ou para
ou recebendo ou levando. Então esse é o complexo de Golgi. Ele é um grande estoque e ele é um centro de logística. Ele vai receber e ele vai enviar. Enquanto não está recebendo nem enviando, vai ficar aqui organizando. Ficou pronto para mandar, ele manda. Basicamente isso. Vamos pintar agora. Essas aqui eu não vou pintar porque esses daqui já são vesículos que pra mim aqui no desenho ainda não são já não são mais parte do aparelho de Golgi. Então elas já foram liberadas e aqui o retículo endoplasmático. O 3 é a membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é primordial, né? Eu acho que, obviamente, né, igual quando a gente falou, o peroxissomo, quando ele não funciona, a criança, ela fica poucas horas viva, né? Ela acaba falecendo. Mas a membrana plasmática, ela faz uma regulação muito grande do que tá aqui fora, pro que tá aqui dentro, o que pode entrar, o que não pode entrar. Então ela tem uma função muito importante, né? Ela é muito fina, mas ela reveste toda a célula e ela é feita por 2 camadas. Então vamos lá. Ela vai ter 2 camadas de lipídio e aqui no meio ela vai ter uma substância hidrofílica. Como assim? Então, a gordura, né, os lipídios, eles são hidrofóbicos. Ele não gosta de água, que são esses 2 lápis aqui. E aí aqui no meio ele vai ter substância hidrofílica, certo? E aqui, quando a gente vai fazer um vídeo sobre isso daqui, eu já tô vendo pra fazer. Algumas substâncias vão passar mais fácil por aqui e outras não. E ela vai ter essa regulação, porque substâncias que passam por aqui muito facilmente, ela vai ter um trânsito muito fácil e a concentração dentro da célula e a concentração fora vai ser muito parecida, teoricamente, porque aqui passa muito fácil. Mas as substâncias que não conseguem passar, ela precisa de organelas aqui. Organelas não, mas estruturas aqui na membrana que permitam essa passagem, que são os canais, que são coisas muito importantes para vocês quando vocês forem estudar potencial de ação, que é provavelmente o primeiro grande tópico de fisiologia para vocês. Então a gente tem aqui essas estruturas. Então a gente vai ter 2 lâminas, não é bem lâmina, mas seria mais ou menos assim, 2 partes que são de gordura e uma aqui de água no meio, tá? Pra esse momento aqui, eu acho que tá aceitável. Então aqui a gente vai ter na membrana tanto desses canais que a gente falou, mas também a gente vai ter os receptores, né, de sinais químicos, então de neurotransmissor. Essas coisas vão estar todos aqui na membrana. Então a membrana, ela tem um valor muito importante para a célula. Eu não vou pintar tudo, eu vou pintar só um pedacinho aqui. Enquanto eu falei que essa parte aqui, né, é a parte que reveste, a gente tem o citoplasma, que é essa parte aqui. Vamos colocar aqui amarelinho. Essa parte aqui no meio. Eu vou pintar só essa partezinha aqui, tá, gente? Bom, o citoplasma, ele é a parte da célula que ele armazena, né, todas essas organelas. Toda a vida celular vai acontecer dentro do citoplasma. O citoplasma é o espaço entre o músculo e a membrana plasmática. O citoplasma, ele contém organelas que são revestidas por membrana. Já a porção fluida do citoplasma, que ficam entre as estruturas, a gente chama de citossol. Então a gente vai ter essa parte aqui sendo, né, entre o núcleo e aqui a membrana, a gente vai chamar de citoplasma.
Esta parte aqui que está pintada de amarelo, a gente vai chamar de citosol. A nossa quinta organela é a mitocôndria. A mitocôndria, ela tem essa carinha aqui, né? Vocês vão ver ela sempre desse jeito. Ela tem essas reentrâncias dentro dela. E essa forma é importante porque é aqui que a gente vai ter a produção de energia para a célula, o ATP. Então, essas organelas aqui são as usinas da célula. Então vamos pintar uma aqui, essa daqui que tá fechadinha. A mitocôndria, ela é a organela responsável para que a célula tenha energia. E é aqui a produção de energia através do oxigênio. Bom, sexta, lisossomo. O lisossomo é uma coisa até que parecida com os peroxissomos, mas veja a diferença. Esse verdinho é o peroxissomo, esse daqui já é o lisossomo. O lisossomo ele também é uma enzima digestiva, mas enquanto o peroxissomo ele vai ser especializado em ácidos graxos e água oxigenada, os peróxidos de hidrogênio, o lisossomo ele vai ser já uma grande organela digestiva e que vai fazer tanto para degradar bactérias que forem fagocitadas, né? Então aqui, por exemplo, aqui é uma enzima que está saindo, mas, por exemplo, suponham que dessas organelas, essas reentrâncias aqui, seria uma bactéria sendo absorvida pela célula. Então, esse lisossomo viria aqui, jogaria o seu conteúdo dentro dessa vesícula e quando as enzimas entrassem em contato com as bactérias, se digeria. Existe uma outra função importante do lisossomo, que é a degradação de organelas que estão com defeitos ou não funcionando mais. Por exemplo, aqui, a mitocôndria. A mitocôndria parou de funcionar, ou ela está com defeito, alguma coisa assim. O lisossomo vem, ele engloba essa organela e aí ele digere essa organela. Isso acontece porque, imagina, na vida toda da célula, ela precisa dessas alterações, porque essas células, essas organelas dão defeito. Então, senão, a gente vai ter mitocôndrias, a mitocôndria fazendo energia, enquanto o aparelho de Golgi está trabalhando ou em excesso, ou faltando, ou fazendo coisas que não deviam ser feitas. Então, o lisossomo ele vai atuar muito nessa relação de organizar as coisas que estão funcionando e que não estão funcionando dentro da célula. Bom, e o sétimo, eu vou colocar metade vermelho e metade rosinha. Por quê? Porque essas duas estão mais ou menos ligadas, essas cores, e a gente vai falar do retículo endoplasmático liso e do rugoso. A gente já falou um pouquinho do retículo endoplasmático rugoso. O que acontece da diferença entre o retículo endoplasmático ser liso aqui e rugoso aqui é que no rugoso ele tem ribossomos conectados a ele e que dá esse efeito de rugas, né? Os ribossomos eles são produtores de RNA, de proteínas, e eles podem estar tanto ligados ao retículo endoplasmático quanto soltos no citoplasma. Então a gente vai ter essa relação. Então vamos pintar. Esse daqui é o liso. O liso ele vai ser um retículo endoplasmático que ele vai estar ligado mais à síntese lipídica, né? Então aqui o retículo endoplasmático, a função dele vai ser síntese lipídica, ele vai
funcionar também para quando a gente tiver algum consumo de drogas. Então, aqui a gente vai ter essa desintoxicação da célula, né? Porque, por exemplo, pra gente, o álcool é algo tóxico e quem vai fazer essa limpeza, no caso, vai ser o fígado, mas a célula, o álcool vai ser absorvido pela célula e o retículo endoplasmático liso que vai ter que fazer essa desintoxicação pelo álcool, né? Por drogas em geral, então eu tô falando do fígado por causa do álcool, mas as células, de uma forma geral, vão ter essas funções. E também, agora eu me lembrei, não só das drogas, assim, mas também de hormônios esteroides, porque são hormônios que são derivados de gordura, né, de colesterol. Então, essa desativação desses hormônios vai acontecer aqui no retículo endoplasmático liso. Enquanto o retículo endoplasmático rugoso, como eu tinha dito, ele tem ribossomos. E como os ribossomos eles têm essa função de síntese de proteína, ele vai estar ligado à síntese de proteínas. De forma geral, essas proteínas que são produzidas aqui, elas vão estar muito ligadas à produção das organelas que estão aqui no citoplasma. Então a gente vai ter essa diferenciação entre o ribossomo liso, o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. O liso sendo para gordura e o rugoso para proteína. Eu pintei só essa partezinha aqui porque é muito grande e vocês vão fazer depois com o material de vocês. Os centríolos, eles são organelas do citoesqueleto. Então a gente vai ter essas redes aqui de estruturas, né? A gente vai ter esses microfilamentos aqui, né? Na verdade, esses fininhos aqui, esses riscos fininhos são microfilamentos, esses maiorzinhos aqui são microtúbulos. Tem aqui, depois a gente fala sobre isso. E aí a gente vai ter aqui os centríolos, que são estruturas que dão mais força à forma da célula. Então aqui a gente vai ter estruturas que vão organizar a forma que a célula deve ter para manter e não ficar tudo acumulado assim, ou ficar todo mundo uma bolinha com uma pressão muito grande para manter essa forma. Então, para isso a célula faz esses centríolos e as organelas de estruturação para que a célula tenha o formato que precise ter. Os próximos são o nucleolo e o núcleo da célula. Eu vou colocar junto porque eu acho que é mais importante, né, a gente trabalhar junto essas células que são semelhantes, né, e a gente sempre estuda, pelo menos eu estudei o nucleolo e o núcleo juntos, então eu acho que não faz muito sentido eu separar aqui pra vocês. Bom, o que a gente pode falar do núcleo, né, o núcleo ele vai ser, de forma geral, em regra, vamos dizer assim, né, em uma média, ele vai ser a estrutura mais proeminente, né? A maior que vai ter na célula, justamente pela função dele, que vai se organizar toda essa célula aqui. Ele vai fazer tanto essa organização e ele vai ter, aqui dentro do núcleo, a gente vai ter essa organização por meio dos genes, né? Do material genético que ele carrega, porque aqui ele vai ter o DNA, os cromossomos, essas coisas assim. E ele vai fazer essa regulação pelas informações que ele tem aqui do DNA, e a vida da célula vai ser regrada através dessas informações. E o núcleo ele vai ter essa bolinha aqui no meio, que é o nucleolo, e ele é uma região que vai ter os cromossomos agrupados. Então ele vai aparecer mais denso. Quando vocês forem fazer aula de biologia ou de histologia,
vocês conseguirem ver as lâminas, vocês vão ver que lá a gente tem o núcleo e vocês vão conseguir ver uma região que tá assim, bem bonitinha, rosinha. É a coisa mais linda do mundo. E aqui o nucleolo ele vai ter uma função muito de estar ligado à síntese proteica. E enquanto o núcleo, aqui a gente consegue ver bonito nessa imagem, a gente vai ter uma membrana com vários furinhos para entrada e saída de informação aqui do núcleo. E reparem que o retículo endoplasmático rugoso ele está muito em volta do núcleo. Isso acontece porque para facilitar a passagem de informação. Então o núcleo fala: estamos precisando de tal proteína, e ele já passa essa informação. Então para que essa informação seja transmitida o mais rápido possível. Agora vamos pintar aqui, eu vou pintar só metade. Para os ribossomos eu vou pegar o preto. Pelo simples fato de que o ribossomo é muito pequenininho e ele tá com tinhos, então vai ser até complicado pintar ele. Então, lembra que eu tinha falado que o retículo endoplasmático tinha várias ruguinhas, várias bolinhas aqui? E aqui a gente vai ter os ribossomos, que são as organelas responsáveis pela síntese proteica. E aqui a gente tem aqui um agrupamento, um aglomerado de ribossomos. Aqui também outro. Então a gente vai ter esses agrupamentos, a gente vai ter eles no retículo endoplasmático e a gente vai ter eles soltos. Aqui a gente dá pra ver eles soltos, os agrupamentos e eles soltos, tá? Eles também vão ficar aqui perto para justamente essa relação da informação sair e ela já ser processada próxima. E por fim a gente vai ter essas duas estruturas que eu já tinha comentado com vocês, que são os microfilamentos e os microtúbulos. Esse maior aqui é o microtúbulo, então um túbulo é maior do que um filamento, que é um fiozinho. E aqui, vou pegar esse daqui é um microtúbulo e esse daqui é um microfilamento, tá? Só para destacar para vocês. Então, o microfilamento ele vai estar relacionado com a formação celular, com o movimento que a sustentação que a célula deve ter. Já o microtúbulo, ele vai ajudar, né, nessa sustentação. Mas quando a gente tiver células que precisam se mexer, células que vão fazer fagocitose, esses tipos de movimento celular, esse movimento ele vai acontecer com os microtúbulos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem mais vídeos de histologia aqui no canal, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai fazer o possível para atender vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!